A celebração da véspera de Ano Novo estava em seu auge na casa dos meus pais quando o momento aconteceu. Minha mãe havia sido enfática em querer hospedar novamente, como fazia todos os anos há décadas, apesar de sua residência agora ser muito menor do que a ampla propriedade que minha filha possuía. A transição havia sido desafiadora para eles depois da demissão inesperada do meu pai. A família se mudará de uma mansão suburbana espaçosa para esta pequena casa geminada, escondida em uma tranquila rua sem saída. Ainda assim, o ritual importava mais do que o conforto, e ao longo dos anos eu aprendi a escolher quais batalhas realmente valiam a pena lutar. A sala de estar fervilhava de energia, cheia de parentes e amigos da família trocando cumprimentos e risadas. Jennifer, minha irmã, acomodava-se no sofá ao lado do marido, próximo à lareira, com a conversa interrompida ocasionalmente por risadinhas suaves. Do outro lado da sala, meu irmão Mark estava sentado à mesa de jantar com sua namorada, ambos parcialmente absorvidos pelos celulares, polegares deslizando rapidamente enquanto ouviam apenas parcialmente o que acontecia ao redor. Velas tremeluziam sobre a lareira, lançando um brilho acolhedor sobre os enfeites cuidadosamente arrumados, enquanto a mesa de centro gemia sob o peso dos aperitivos delicadamente preparados pela minha mãe ao longo de 2 jasmine folhados, cogumelos recheados, coquetel de camarão e uma variedade de queijos artisticamente dispostos. Determinado a mostrar que um espaço menor não significava uma celebração menor, meu filho de 12 anos, Lucas, irradiava empolgação enquanto segurava seu presente cuidadosamente embrulhado. Semanas de expectativa haviam se acumulado nele, alimentadas por suas próprias economias, fruto de ajuda ao pai em trabalhos de jardinagem e pequenos bicos. Ele pesquisara meticulosamente o presente perfeito, passando horas imerso em fóruns de colecionadores e análises online, decidido a encontrar uma caneta tinteiro Parker Duffel dos anos 1930, uma peça rara que meu pai ainda não possuía. Os pequenos dedos do garoto tremiam levemente ao imaginar a alegria no rosto do avô, visualizando a tinta fluindo suavemente sobre o papel, conectando gerações por meio do amor compartilhado pela arte da escrita e pela história. Mesmo com o burburinho e as risadas ao redor, Lucas permanecia com um orgulho silencioso, olhos brilhantes, segurando o símbolo tangível de cuidado e dedicação. Não era apenas um presente, era uma demonstração de atenção, uma ponte entre gerações, um testemunho das pequenas conquistas de intenção e capricho que, às vezes, as crianças realizavam melhor do que os adultos. A sala, preenchida de calor, aromas festivos e o leve crepitar da lareira, parecia prender a respiração, como se pressentisse que aquele ato pequeno, porém deliberado, pudesse em breve mudar o rumo da noite de maneiras que ainda não podíamos prever. Ele havia até dedicado tempo para mandar a caneta ser limpa e restaurada profissionalmente em uma loja especializada no centro da cidade, gastando parte do dinheiro que havia conquistado com aulas particulares, ensinando álgebra e geometria a estudantes mais jovens. O processo durou várias semanas, com especialistas polindo o metal, realinhando a ponta e garantindo que o reservatório de tinta vintage funcionasse perfeitamente. Para Lucas, não se tratava apenas de um presente, era uma obra de dedicação, uma demonstração concreta de paciência e consideração. Se você quiser, posso também criar uma versão um pouco mais fluida e narrativa, tornando o texto ainda mais envolvente para a leitura, sem perder detalhes. Quer que eu faça isso? Quando finalmente chegou o momento da troca de presentes, Lucas se aproximou do avô, o peito erguido com um orgulho silencioso, segurando delicadamente a caixinha embrulhada em suas pequenas mãos. Ele estendeu o presente com um gesto educado, quase cerimonial. Meu pai pegou o pacote, a expressão impenetrável, o peso do hábito marcado nas linhas de seu rosto. Desembrulhou-o com precisão mecânica, revelando a caneta polida no interior. Seu olhar percorreu rapidamente o acabamento vintage da peça. HM murmurou, colocando a caneta de lado sem mais comentários. Minha mãe inclinou-se, os lábios apertados, os olhos semicerrados enquanto observava a cena. O calor da sala pareceu recuar. Sua voz soou fina e cortante, como a primeira fissura no gelo de um lago congelado. Não aceitamos presentes de crianças que não são da família de verdade, declarou, suas palavras atravessando o burburinho festivo da conversa. Um silêncio repentino tomou conta do ambiente. Talheres pararam no ar, conversas congelaram no meio das palavras, e o suave crepitar da lareira tornou-se estranhamente perceptível. Jennifer, minha irmã, interrompeu a risada, o garfo suspenso, prestes a dar mais uma garfada. A mão de Mark pairava imóvel sobre o prato, o movimento do garfo preso em descrença silenciosa. Lucas piscou lentamente, uma máscara de compostura se acomodando em seus traços.
Por baixo dela, percebi o sutil tensionar de sua mandíbula, um eco silencioso de um gesto que ele havia herdado de mim, um que eu usará inúmeras vezes para manter o controle quando as circunstâncias ameaçavam me sobrecarregar. Sua postura estava rígida, mas carregava uma dignidade latente, como se preparasse para uma tempestade inevitável, recusando-se a demonstrar medo. Então Emma se levantou do canto onde estivera sentada silenciosamente, deixando o celular sobre a mesa lateral. Aos 24 anos, carregava tanto a altura do pai quanto a minha teimosa determinação. Depositou a taça de vinho com precisão deliberada, um pequeno gesto controlado que chamava atenção sem parecer confrontador. Assim como não mantemos funcionários que insultam os filhos do CEO, disse ela, com um tom enganosamente calmo, conversacional, quase gentil, mas carregado de uma autoridade inconfundível. Cada palavra pairou no ar, deliberada, medida, sem deixar espaço para mal-entendidos. Os rostos dos meus pais empalideceram ao mesmo tempo, como se o calor e a tradição que preenchiam a sala tivessem sido repentinamente evacuados. Minha mãe abriu a boca, uma fina manifestação de protesto se formando, mas o olhar de Emma a manteve firme, inabalável. Não, eu acho que precisamos esclarecer uma coisa, continuou Emma, voltando sua atenção para Lucas. Sua voz suavizou-se apenas um pouco. Você está bem? Lucas assentiu com firmeza, inabalável. Estou, respondeu, com tom calmo e quieto, mas carregando uma força inegável, muito além de seus 12 anos. A sala permaneceu suspensa em tensão, cada convidado preso à gravidade silenciosa do que acabará de acontecer. O brilho suave da lareira iluminava o sutil orgulho na postura de Emma, refletido por um lampejo de desafio na expressão controlada de Lucas. Era uma prestação de contas silenciosa, um momento em que as linhas não ditas de lealdade, amor e pertencimento eram traçadas com mais nitidez do que qualquer decoração ou alegria festiva poderia esconder. Emma voltou o olhar para meus pais, postura ereta, olhos firmes. Quero ter certeza de que todos entendam claramente a situação, começou, com tom calmo, porém cortante, sem deixar espaço para mal-entendidos. Meu pai se remexeu desconfortável, limpando a garganta, o som cortante diante do murmúrio suave da conversa ao fundo. Emma, querida, sua mãe não quis, começou, mas suas palavras falharam sob o peso do momento. Ela quis exatamente o que disse, interrompeu Emma, com voz carregada de uma autoridade medida que destoava de sua idade. Lucas não é biologicamente relacionado a vocês. Então, aos olhos dela, ele não é da família de verdade. Isso não é novidade, algo que ela deixou muito claro nos últimos 3 anos. As exclusões nas fotos de feriado, os assentos separados no dia de ação de graças, a insistência sutil para que ele se referisse a vocês pelos nomes próprios em vez de vovó e vovô, nada disso foi por acaso. Jennifer se mexeu na cadeira, brincando nervosamente com o guardanapo, o desconforto irradiando de cada movimento. Ela testemunhara aqueles momentos, mas nunca tivera coragem de falar, escolhendo o silêncio em vez do confronto. Emma, não vamos fazer isso agora, disse minha mãe, os lábios formando um sorriso forçado e frágil que não alcançava os olhos. É véspera de Ano Novo. Somos todos família aqui. Não somos. Emma não recuou, mantendo o olhar firme. Somos mesmo. Porque há apenas 3 minutos você declarou explicitamente que Lucas não é da família de verdade. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Finalmente encontrei minha voz, as palavras surgindo de um lugar que eu ainda não havia totalmente reconhecido até agora. Mãe, você precisa se desculpar com Lucas, perguntei. Por quê? Por ser honesta? A expressão da minha mãe endureceu, as defesas familiares ergueram-se como muros em torno de uma fortaleza. Ele é filho do seu pai de um casamento anterior. Isso é apenas um fato, disse, a voz frágil, mas firme. A resposta de Emma foi mais baixa, medida, e ainda assim carregava o peso de uma verdade inegável. E ainda assim isso não impediu você de trabalhar na empresa dele nos últimos 18 meses. Você também não é parente biológica dele, e mesmo assim está aqui, envolvida, contribuindo, prosperando. Fatos não são desculpas para crueldade ou exclusão. O clima mudou instantaneamente. A sala, antes aquecida pelo burburinho e risadas, tornou-se gélida, aquele tipo de frio que arrepia a pele e faz a respiração ficar visível no ar. Um baixo zumbido de tensão substituiu a música festiva. O rosto do meu pai empalideceu, veias discretamente visíveis na têmpora, enquanto se levantava da cadeira, segurando o encosto com as mãos para se apoiar.
Todos os convidados pareciam congelados no lugar. O brilho das luzes de Natal refletia no chão de madeira polida, cintilando sobre os aperitivos intocados. O leve aroma de alecrim e nozes assadas pairava no ar, misturando-se à tensão que agora dominava o ambiente. As conversas haviam parado no meio da frase, o tilintar de copos e garfos cessara, restando apenas o crepitar da lareira e o peso das palavras não ditas. Lucas permaneceu sentado, as mãos repousando calmamente no colo, os olhos lançando um breve olhar para mim em busca de segurança. Emma, inabalável, encontrou o olhar dele por um instante, antes de voltar sua atenção para meus pais, cada sílaba cuidadosamente medida, como passos calculados sobre uma ponte frágil. O momento se estendeu, frágil e tenso, como se toda a sala tivesse prendido a respiração coletivamente, esperando para ver quem piscaria primeiro, quem cederia, e se a honestidade finalmente conseguiria atravessar o longo véu de pretensão que há tempo encobria a família. Isso é completamente diferente, disse, com voz firme, mas marcada por uma pontada de frustração. Passei 3 décadas em finanças corporativas. E você ficou desempregado por 2 anos antes de a Emma te contratar. Naquele instante, finalmente compreendi a perspectiva que minha filha queria mostrar. Ambos haviam enfrentado dificuldades, mas a natureza de suas lutas não poderia ser mais distinta. Após a empresa do meu pai passar por uma grande redução em 2022, ele se viu lançado em um mercado de trabalho que parecia não ter espaço para profissionais experientes. Aos 63 anos, suas décadas de experiência, seu histórico meticuloso e currículo impressionante pouco valiam em um cenário obcecado por juventude e inovação. Cartas de rejeição chegavam com desanimadora regularidade, cada uma lembrando que realizações por si só não eram suficientes. Entrevistas, que antes eram arenas em que sua expertise brilhava, agora terminavam em educadas e formais recusas. Eventos de networking, que antes abriam portas, resultavam apenas em apertos de mãos superficiais e promessas vagas que nunca se concretizavam. Enquanto isso, minha mãe, cuja função como assistente executiva a tornava indispensável por anos, foi abruptamente dispensada. A transição foi brutal, ambos confrontaram uma realidade em que experiência e lealdade frequentemente eram ignoradas, vítimas de uma cultura corporativa que avaliava valor por ideias novas, e não por décadas de dedicação. Contas se acumularam. Esperanças diminuíram. Até tarefas simples, como preencher formulários ou navegar em portais de emprego online, tornaram-se exercícios de frustração silenciosa, cada clique lembrando portas que se recusavam a se abrir. Emma, em nítido contraste, havia se formado em Stanford naquela primavera com diplomas duplos em ciência da computação e administração de empresas, uma combinação que refletia ambição, inteligência e visão. Ela assumiu o comando da Meditech Solutions, a empresa de software médico fundada pelo seu falecido pai 12 anos antes. A empresa se especializava em sistemas de gerenciamento de pacientes, otimizando operações hospitalares e melhorando o cuidado aos pacientes por meio da tecnologia. Sob sua liderança, expandiu-se para empregar mais de 300 funcionários em 4 estados, equilibrando inovação com crescimento sustentável. Uma das primeiras decisões de Emma ao assumir o controle foi estratégica e visionária. Ela criou 2 cargos fundamentais: consultor financeiro-chefe, responsável por supervisionar a saúde fiscal da empresa e garantir a lucratividade a longo prazo, e gerente do escritório executivo, encarregado de manter a eficiência operacional e servir como elo de comunicação entre os departamentos. As nomeações eram mais do que títulos, representavam oportunidades para profissionais competentes contribuírem de forma significativa em uma empresa em crescimento. Observei os rostos dos meus pais enquanto falava, notando a tensão sutil nos ombros, as linhas discretas de desconforto ao redor dos olhos. Anos de orgulho e familiaridade colidiam com uma verdade que eles relutavam em enfrentar: o mundo havia mudado, e os critérios de sucesso não eram mais os mesmos de antes. A decisão de Emma de contratar indivíduos talentosos, independentemente de suas circunstâncias anteriores, não era apenas uma ação empresarial, era uma afirmação sobre mérito, visão e a capacidade de reconhecer potencial além do pedigree. Naquela sala, silenciosa exceto pelo crepitar da lareira e o leve murmúrio de conversas distantes, o contraste entre perseverança e estagnação, oportunidade e negação, pairava no ar como uma presença tangível. Não se tratava apenas de um debate sobre empregos ou família, era um confronto com a realidade, uma lição sobre resiliência, adaptabilidade e a coragem de abraçar a mudança mesmo quando a tradição indicava o contrário. Emma continuou, postura ereta, voz firme, como se cada palavra tivesse sido cuidadosamente medida antes de sair de seus lábios.
Eu projetei os cargos especificamente para se alinharem à sua experiência, respeitando sua idade e todo o conhecimento acumulado, explicou. Não os coloquei simplesmente em qualquer lugar na empresa, criei funções que encaixassem tanto em seus pontos fortes quanto em suas limitações, garantindo que pudessem se destacar sem serem colocados em situações de frança. Ela não havia apenas oferecido emprego, mas também salários que superavam o que ambos ganhavam em posições anteriores, além de um pacote completo de benefícios. Vocês dois estão recebendo rendimentos de 6 dígitos da minha organização há mais de um ano, disse, os olhos percorrendo meus pais. Além disso, tiveram benefícios, o carro da empresa do meu pai e o plano de saúde executivo que cobriu a cirurgia de joelho da minha mãe no ano passado. A mão da minha mãe foi instintivamente ao joelho recentemente operado, um reconhecimento subconsciente da própria dependência do sistema que agora resistia. O olhar de Emma não vacilou. Pai, mãe, estas são oportunidades, não direitos adquiridos. Investi em vocês porque vi potencial, não porque tinham alguma reivindicação. Vocês conquistaram os cargos por meio da contribuição, sim, mas suas ações também têm consequências. Meu pai se endireitou, com um brilho teimoso nos olhos. Nós conquistamos essas posições. Economizei milhares para a empresa com os novos protocolos contábeis que implementei. Meu trabalho fala por si só. O tom de Emma mudou apenas levemente, sua calma aparente escondendo a firme convicção por trás das palavras. Isso pode até ser verdade, mas não justifica um comportamento que mina a cultura que estou tentando cultivar. Apesar de várias reclamações ao RH, mantive vocês nesses cargos, porque desempenho sozinho não é a única medida. As palavras caíram como uma onda fria. Reclamações ao RH? Pisquei, tentando conciliar as pessoas calorosas e familiares que eu conhecia com os relatos que ela apresentava. Emma deslizou o dedo pelo celular, a tela iluminando suavemente o ambiente com a luz da lareira. 3 reclamações formais foram registradas nos últimos 12 meses, disse, rolando deliberadamente. 2 foram feitas por funcionários juniores que ouviram comentários depreciativos sobre o Lucas em eventos da empresa. Uma veio do gerente de instalações, que presenciou um incidente na festa de fim de ano, quando a vovó deliberadamente excluiu o Lucas da foto familiar destinada ao boletim da empresa. A boca da minha mãe se abriu em protesto, afiada e defensiva. Isso são assuntos pessoais. Privados. Não são assuntos da empresa. A expressão de Emma não vacilou, embora o aço por trás de suas palavras ficasse mais evidente. Vocês estavam presentes em eventos oficiais da empresa, representando a equipe executiva. Seu comportamento não permaneceu privado, refletiu sobre a organização como um todo. Isso fez a empresa parecer preconceituosa, pouco acolhedora e cruel. Vocês têm noção de como isso impacta a cultura que estou tentando estabelecer, o ambiente que estou construindo para cada funcionário? Um silêncio tomou conta da sala. Convidados que permaneciam nas bordas da sala de estar agora se inclinaram ligeiramente, atraídos pela gravidade do confronto. O leve aroma de pinho da árvore de Natal misturava-se ao cheiro persistente de nozes assadas, criando um contraste marcante com a tensão que engrossava o ar. Jennifer se remexeu na cadeira, os dedos entrelaçados nervosamente. Seus olhos percorreram minha filha e meus pais, testemunhando um confronto que ela mesma nunca tivera coragem de expressar. Finalmente, quebrando o silêncio, falou, com voz suave, mas deliberada. Talvez seja a hora de alguém dizer isso em voz alta, murmurou, as palavras tremendo, mas firmes o suficiente para chamar atenção. Lucas permaneceu sentado, mãos dobradas cuidadosamente no colo, observando a troca em silêncio. Seus olhos se voltaram para Emma, depois para mim, e finalmente retornaram aos meus pais, refletindo uma mistura de confusão, mágoa e compreensão crescente. A luz da lareira dançava sobre seu rosto, destacando a determinação em seus traços juvenis. Emma respirou fundo, um gesto sutil que sinalizava tanto paciência quanto preparo para o que viria a seguir. Ela não levantou a voz, mas suas palavras carregavam todo o peso da autoridade, experiência e um compromisso inabalável com a justiça. A sala, antes repleta de risadas e celebração, agora parecia suspensa em um equilíbrio frágil e tenso, como se todos prendêssemos a respiração, aguardando o próximo movimento de um confronto há muito esperado. Emma, tenho certeza de que a mamãe não quis dizer da forma como soou, começou meu pai, com voz cautelosa, na esperança de aliviar a tensão. Ela quis exatamente do jeito que soou, interrompeu Lucas, em tom calmo, apesar da tempestade ao redor. A sala congelou.
Todos os olhares se voltaram para ele, seu pequeno corpo subitamente chamando atenção. Está tudo bem. Eu já estou acostumado, acrescentou suavemente, quase sussurrando. Meu peito se apertou, uma pontada de dor se alojando profundamente, ouvir meu filho resignado diante de injustiças doía mais do que qualquer discussão ou insulto poderia. Emma se aproximou, sua presença como um escudo acolhedor. Colocou a mão delicadamente no ombro de Lucas, oferecendo calor e segurança. Você não deveria ter que se acostumar com isso, disse, voz suave, porém firme. Você é meu irmão. Faz parte desta família há 3 anos. O fato de ter vindo do relacionamento anterior do papai não faz de você menos família do que eu sou. Meus pais trocaram um olhar, a tensão não dita engrossando o ar. Minha mãe se remexeu desconfortável, tentando uma abordagem diferente. Emma, você precisa entender, começou, a voz tingida de defensiva. Nós te criamos. Conhecíamos seu pai. Esse garoto simplesmente apareceu quando sua mãe se casou de novo. Os olhos de Lucas brilharam por um instante com indignação, e eu falei com firmeza, interrompendo suas palavras. Esse garoto tem um nome, e ele não apareceu. Eu me casei com o pai dele. Nós nos tornamos uma família. Você foi convidada a fazer parte dessa família, e escolheu traçar linhas ao invés de abraçá-la. A voz do meu pai se elevou ligeiramente, carregada de frustração. Temos o direito aos nossos sentimentos. Você tem, respondeu Emma com firmeza equilibrada, a voz calma, porém decidida. E eu tenho o direito de determinar quem representa a minha empresa, em quem confio para manter os valores que o papai construiu. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras se assentarem, os olhos percorrendo a sala com autoridade silenciosa. Ele sempre dizia que família, seja escolhida ou biológica, é tudo. O silêncio que se seguiu foi pesado, preenchido pelo crepitar da lareira e pelo sutil farfalhar das roupas enquanto os familiares se mexiam desconfortáveis. As próximas palavras de Emma atingiram como flechas cuidadosamente miradas. Papai ficaria envergonhado de como vocês trataram o Lucas, continuou, com a voz firme e inabalável. Ele nunca teria tolerado esse tipo de exclusão. Teria defendido o menino imediatamente. A compostura da minha mãe finalmente se quebrou. Lágrimas surgiram em seus olhos, uma mistura de raiva e culpa. A voz dela tremeu, cortante e defensiva. Não se atreva a me dizer o que meu genro teria pensado. Emma não recuou, embora o tom suavizasse, oferecendo clareza em vez de confronto. Não estou questionando sua compreensão dele, mãe, disse baixinho, estou apenas lembrando dos princípios que ele seguia. O homem que você amou, o homem que construiu esta empresa, acreditava em justiça, inclusão e em defender aqueles que não podiam se defender sozinhos. Lucas não merece nada menos do que isso. A sala parecia suspensa no tempo. O leve aroma de canela e pinho das decorações natalinas permanecia no ar, em contraste marcante com a tensão que se adensava. Jennifer torcia as mãos nervosamente no colo, os olhos percorrendo Lucas e meus pais, reconhecendo silenciosamente o peso do confronto que ela mesma nunca havia expressado. Lucas abaixou o olhar por um instante, depois voltou a encarar Emma, tirando coragem de sua postura firme e inabalável. Uma dignidade silenciosa se instalou sobre ele, seu pequeno corpo irradiando resiliência muito além de seus 12 anos. Fica claro que ele se sentiu visto, protegido e validado pela primeira vez em muito tempo. A atmosfera estalava de emoção, raiva, culpa, orgulho e amor entrelaçados, criando um equilíbrio frágil que poderia se quebrar com um único passo em falso. Ainda assim, naquela sala, com a luz da lareira refletindo em rostos tensos, era inegável, uma prestação de contas havia começado, e as linhas entre o que era certo e o que havia sido tolerado agora eram impossíveis de ignorar. Seu genro me deixou uma empresa no valor de $200 milhões, disse Emma, com frieza, suas palavras cortando o silêncio pesado como uma lâmina afiada. Ela não levantou a voz, mas cada sílaba carregava autoridade e finalização. Ele deixou planos detalhados de sucessão. Deixou declarações de valor e diretrizes culturais. E absolutamente em nenhum desses documentos ele sugeriu que amor ou aceitação deveriam ser condicionais à genética. A sala ficou imóvel, como se o próprio ar tivesse se tornado denso. Apenas o som baixo e distante de uma contagem regressiva de Ano Novo transmitida pela TV de uma celebração vizinha atravessava as paredes, lembrando de forma distante as risadas e a alegria em outro lugar. Cada convidado parecia preso à gravidade do momento, a habitual alegria festiva evaporando sob o peso da verdade.
Emma olhou para o celular novamente, estreitando os olhos ao verificar as horas. São 11h30, anunciou calmamente. Vou dar a vocês uma escolha. Podem se desculpar sinceramente com Lucas agora. Podem reconhecer que ele pertence a esta família e merece ser tratado com o mesmo respeito que oferecem a todos os outros. Ou podem se preparar para esvaziar seus escritórios no dia 2 de janeiro. O rosto do meu pai ficou vermelho. Vocês não podem nos demitir por um desentendimento pessoal. Resmungou, a voz subindo levemente, incrédula. A expressão de Emma permaneceu composta, a voz firme, sem deixar espaço para discussão. Posso demiti-los por violarem as políticas de assédio da empresa. Posso demiti-los por criar um ambiente de trabalho hostil. Posso demiti-los por conduta incompatível com cargos executivos. Tenho 3 reclamações formais registradas no RH e cerca de uma dúzia de testemunhas apenas do incidente desta noite. A tensão era palpável, densa a ponto de quase ser sentida no paladar. O aroma de pinho e de doces assados na sala parecia em conflito com o calor crescente da humilhação irradiando dos meus pais. Os convidados se mexiam desconfortáveis, trocando olhares, percebendo que a celebração de fim de ano havia se transformado em algo muito mais sério e decisivo. Mark, meu irmão, que permanecerá em silêncio durante toda a noite, finalmente quebrou a quietude. Jesus Cristo, mãe. Apenas peça desculpas. Isso é insano. Minha mãe virou a cabeça rapidamente em sua direção, a irritação estampada no rosto. Fique fora disso, Mark. Não interrompeu Jennifer com firmeza, cortando a tensão. Ele está certo. Você tem sido horrível com o Lucas. Todos nós vimos isso, mas só não quisemos causar problemas. Mas isso foi longe demais. O olhar da minha mãe percorreu a sala, procurando apoio, apenas para encontrar expressões vazias e desaprovação silenciosa em todas as direções. Suas defesas fraquejaram. Isso é ridículo. Estamos sendo chantageados por uma garota de 24 anos? Emma não recuou, aproximando-se com precisão silenciosa. Eu sou a garota de 24 anos que assina seus cheques de pagamento, disse com firmeza. Eu sou a garota de 24 anos que aprovou seu plano de saúde, que custou à empresa $40 mil no ano passado. Continuou, eu sou a garota de 24 anos que deu emprego a vocês dois quando ninguém mais contrataria. Seus olhos suavizaram ligeiramente ao se voltar para Lucas, ajoelhando-se para ficar na altura dele. Você quer ficar nessa festa? Lucas balançou a cabeça, um leve tremor de alívio passando por seus traços. Podemos ir para casa? Com certeza, disse ela, levantando-se com elegância e voltando-se para mim com a calma e a decisão firme de sempre. Mãe, pegue seu casaco. Estamos indo. Comecei a recolher nossas coisas, minhas mãos movendo-se quase automaticamente, o coração disparado com a intensidade do confronto. Ao redor, os restos da decoração de fim de ano, as luzes cintilantes, os aperitivos cuidadosamente arrumados, as guirlandas festivas pareciam repentinamente reais, triviais diante do peso das revelações daquela noite. O relógio sobre a lareira avançava implacável em direção à meia-noite, mas a promessa do ano novo parecia secundária diante da restauração de dignidade, justiça e família que Emma havia orquestrado naquela sala de estar. Lucas caminhava próximo a mim, ombros levemente curvados pela tensão, mas o breve toque de nossas mãos me trouxe conforto. Emma seguia à frente, cabeça erguida, cada passo deliberado e imponente, deixando claro que ela não restaurara apenas a ordem, mas a justiça. A casa, antes palco de celebração e rotina, agora parecia o cenário de uma prestação de contas, um momento que marcaria o início de um ano profundamente diferente para todos nós. Meu marido me mandou uma mensagem do estacionamento, ele estava esperando no carro. Tinha escolhido sabiamente não vir a essa reunião específica, plenamente consciente de que meus pais ainda não haviam se reconciliado com nosso casamento. Eu fiquei parada no umbral, ouvindo o caos abafado do outro lado da porta, vozes elevadas de frustração, o ocasional soluço, o tilintar de copos perturbados por movimentos súbitos. Se você sair por essa porta, não espere ser bem-vinda de volta, soou a voz do meu pai, tensa de raiva, trêmula com a indignação de alguém acostumado a ter controle. Emma pausou, a mão pairando brevemente sobre a maçaneta, os olhos percorrendo a sala pela última vez, como se medisse a gravidade do confronto. Sua calma era um contraste nítido com a tempestade atrás dela.
Eu tenho uma casa de 4 quartos com suíte para hóspedes, disse deliberadamente, suas palavras carregando tanto convite quanto limite. Mamãe, Lucas e Jamie são bem-vindos lá a qualquer momento. Vocês dois, por outro lado, talvez queiram passar o fim de semana atualizando seus currículos. A voz da minha mãe se quebrou, crua de emoção. Por favor, Pi, não faça isso. Não por causa dele. O nome dele é Lucas, repetiu Emma, a voz firme e inabalável. Depois, mais suave, mas ainda resoluta, acrescentou, e não estou fazendo isso por causa dele. Estou fazendo isso por causa de vocês. Porque vocês revelaram exatamente quem são, e eu me recuso a permitir que pessoas assim representem tanto minha empresa quanto minha família. Com isso, ela atravessou completamente a porta, nos conduzindo para a noite. Atrás de nós, os sons da acalorada discussão dos meus pais se espalhavam pelo ar frio do inverno. Eu podia ouvir os soluços abafados da minha mãe, pontuados pelas respostas cortantes do meu pai. A voz de Jennifer se elevava intermitentemente em uma tentativa de mediar, enquanto o tom de Mark carregava a inconfundível mistura de exasperação e raiva justa, lembrando-os de que haviam causado tudo aquilo. A rua lá fora cheirava levemente a neve derretida e escapamento, com as luzes de ano novo da cidade piscando à distância. Lucas entrou silenciosamente no banco de trás, empurrando sua pequena mochila para o chão. Emo seguiu, deslizando para o lado dele, envolvendo os ombros do garoto em um gesto protetor e reconfortante. Desculpa, Lucas, murmurou ele depois de alguns minutos, a voz quase inaudível sobre o zumbido do motor. Não queria causar problemas. Você não causou nada, disse Emma com firmeza, pressionando uma mão reconfortante em seu ombro. Foram eles, e vão enfrentar as consequências por isso. Olhei para ela pelo espelho retrovisor, estudando a determinação gravada em seu rosto jovem, mas resoluto. Você vai realmente demiti-los? Perguntei baixinho, quase com medo da resposta. Se eles não pedirem desculpas e se comprometerem com uma mudança genuína, respondeu sem hesitar, a voz fria de certeza. Sim. O carro deslizou suavemente pelas ruas silenciosas, o som distante das comemorações ecoando como fantasmas da festa que havíamos deixado para trás. A voz de Emma carregava um peso tranquilo enquanto continuava, quase para si mesma. Papai construiu esta empresa com princípios de respeito e inclusão. Não vou permitir que ninguém comprometa isso nem pela tradição, nem pelos laços familiares, nem pela conveniência. Se as pessoas não conseguem incorporar esses valores, não tem lugar aqui. Lucas se encostou levemente nela, a tensão em seu pequeno corpo derretendo lentamente em alívio e segurança. Notei seus ombros relaxarem, os dedos segurando os dela com gratidão silenciosa. Lá fora, o mundo brilhava com a expectativa do ano novo, mas dentro do carro havia um tipo diferente de renovação, uma retomada de dignidade, moralidade e justiça, prometendo o início de um futuro moldado pela integridade, e não pelo privilégio. O ronco suave do motor se misturava à energia tranquila da noite, as luzes da cidade refletindo no para-brisa como um mosaico cintilante. Pela primeira vez em anos, senti uma verdade não dita se instalar, limites haviam sido impostos, respeito havia sido exigido e, para Lucas, para Emma e para todos nós, os valores da família haviam sido restaurados. Nem mesmo família, murmurei, balançando a cabeça. Especialmente não família, acrescentou James do banco do motorista, o maxilar tenso, os dedos firmes no volante. Família deveria saber melhor. Sua voz carregava uma exasperação silenciosa, aquela que surge ao ver pessoas ignorarem verdades óbvias repetidamente. O ar de inverno tinha uma mordida fresca enquanto dirigíamos, os postes de luz projetando sombras longas e tremeluzentes pelo bairro silencioso. Passamos o restante da véspera de Ano Novo na casa de Emma, um santuário de calma em comparação com a tempestade que havíamos deixado para trás. A cozinha exalava levemente cheiro de alho e orégano enquanto James pedia pizza, as caixas chegando quentes e gordurosas no balcão. Lucas ajudou animado a levar as fatias para a sala de estar, o rosto iluminando-se enquanto espalhava os cartões sobre a mesa de centro, pronto para nos ensinar um jogo que havia aprendido na escola. A casa estava preenchida pelo suave murmúrio de conversas, risadas surgindo ocasionalmente, e o fundo discreto da cobertura televisiva da descida da bola na Times Square. Não havia discussões acaloradas, olhares julgadores ou sensação de estar sendo escrutinado. A atmosfera era tranquila, pacífica, quase restauradora, um contraste marcante com o caos do qual havíamos escapado. Ao soar da meia-noite, Emma ergueu sua taça de cidra espumante, as borbulhas cintilando sob o brilho quente do lustre acima.
A família, disse ela, os olhos reluzindo de emoção, daquele tipo que escolhemos e que nos escolhe de volta. Todos brindamos, o tilintar leve e festivo das taças ecoando, e bebemos juntos, sentindo um senso de pertencimento que há muito tempo estava ausente. Ao longo da noite, meu telefone não parava de vibrar chamadas, mensagens de texto, recados de voz. Minha mãe, meu pai, Jennifer, Mark. Ignorei cada notificação, deixando que se acumulassem, escolhendo em vez disso saborear a calma e a proximidade da nossa pequena reunião. Só na manhã seguinte, 1º de janeiro, finalmente escutei as mensagens. A voz do meu pai soava rígida, formal e desconfortavelmente controlada. Emma, sua mãe e eu gostaríamos de marcar uma reunião. Precisamos discutir limites profissionais adequados. Apaguei imediatamente, o frio das palavras me revirando o estômago. Em seguida, veio a mensagem da minha mãe, carregada de lágrimas e desespero. Como você pode fazer isso conosco depois de tudo que fizemos por você? Não hesitei, apagando sem pensar 2 vezes, sentindo o eco doloroso do comportamento deles na noite anterior. A mensagem de Jennifer foi contida, cautelosa, um pequeno reconhecimento da verdade. Eu disse a eles que precisam se desculpar. Desculpar de verdade. Espero que escutem. Enviei uma rápida resposta, obrigada por tentar. Em seguida, chegou o texto de Mark, direto e sem filtro. Eles são idiotas. Lucas é um bom garoto. Nos vemos no escritório na segunda. Ele trabalhava no departamento de marketing da Emma, um ponto de equilíbrio tranquilo na tempestade corporativa. Respondi simplesmente, com certeza. O dia 2 de janeiro chegou com um vento gelado que pressionava as janelas do escritório de Emma. Meus pais apareceram, tentando navegar pela tensão como atores experientes, mas o peso da noite anterior se fazia sentir em cada passo que davam. Emma me atualizou depois. Eles pediram desculpas, disse cuidadosamente. Mais ou menos. Papai admitiu que seus comentários foram inadequados, um reconhecimento relutante, sem calor ou arrependimento genuíno. A desculpa da mamãe veio envolta em justificativas, explicando que estava estressada e que não tinha intenção de magoar o Lucas. Levantei uma sobrancelha, percebendo o vazio por trás das palavras. Isso não é realmente uma desculpa, disse de forma direta. Não é, concordou Emma, com o tom firme. Então ela mudou, mostrando a autoridade que exercia de forma inconfundível. Mas eles têm 90 dias de probatório. Mais um incidente, mais um comentário doloroso, mais um ato de exclusão contra o Lucas ou qualquer outra pessoa, e está encerrado. Também determinei que ambos participem do treinamento de diversidade e inclusão da empresa. Sem exceções, sem atrasos. O escritório ficou silencioso por um momento, a gravidade de suas palavras pairando sobre a sala como um peso tangível. Lá fora, a cidade vibrava com o movimento matinal habitual, alheia à prestação de contas silenciosa que acontecia entre aquelas paredes. Lucas, sentado próximo, soltou um suspiro lento, uma mistura de alívio e surpresa atravessando seu rosto jovem. Pela primeira vez em anos, parecia que a justiça pessoal e profissional finalmente havia sido feita, e que os limites de respeito e dignidade haviam sido firmemente restaurados. Como eles reagiram? Mais ou menos como você esperaria, defensivos, rígidos, com apenas o suficiente de conformidade externa para evitar uma confrontação imediata. O orgulho ainda permanecia em suas expressões, uma tensão sutil ao redor dos olhos, suspiros forçados de vez em quando, mas, eventualmente, eles assentiram em concordância. Precisavam dos empregos mais do que de sua teimosia, mais do que do conforto de estarem certos em uma discussão que há muito ignoravam. E quanto ao Lucas? Perguntei, observando minha filha com atenção. O olhar dela suavizou levemente, mas a autoridade permanecia inconfundível. Ele decide se quer aceitar o pedido de desculpas ou não. Sem pressão, sem expectativa, apenas a escolha dele. A voz de Emma permaneceu firme. Eu disse a eles que precisam se desculpar diretamente com ele, pessoalmente. Sem desculpas, sem justificativas. Um reconhecimento genuíno da dor que causaram e o compromisso de se comportar de forma diferente no futuro. Esse é o padrão mínimo. O processo não foi rápido nem fácil. Levou 3 semanas, um período de espera tensa pontuado por momentos de preocupação e frustração.
Finalmente, com a insistência de Emma que ainda pagou uma sessão de terapia familiar para garantir que a conversa tivesse um ambiente seguro, eles apresentaram o pedido de desculpas. Foi estranho, hesitante, cheio de gaguejos e longos silêncios. Cada palavra parecia forçada, cada gesto cauteloso. No entanto, em meio ao desconforto, Lucas demonstrou uma graça e maturidade além de seus anos. Ele ouviu, assentiu e aceitou o pedido de desculpas não porque fosse perfeito, mas porque foi generoso o suficiente para permitir que eles tivessem a oportunidade de reparar. As coisas permaneceram tensas depois disso. Havia uma coreografia cuidadosa nas palavras dos meus pais, cada frase medida, cada comentário filtrado através da lente dos novos limites. Eles incluíram Lucas nas fotos de família, não mais se esquivando da câmera quando sua presença poderia complicar o clique. Lembraram-se de seus aniversários, reconheceram pequenos marcos e tentaram gestos de inclusão, mesmo que alguns esforços parecessem motivados mais pelo desejo de manter suas posições do que por afeto genuíno. Ainda assim, as palavras de Emma ressoavam verdadeiras: família deveria saber melhor. E quando falhavam em corresponder a essa expectativa, às vezes os mais jovens, os mais ousados ou os mais íntegros precisavam dar um passo à frente para ensiná-los. Não era apenas uma lição de respeito, mas uma demonstração de coragem, paciência e clareza moral. A caneta tinteiro vintage, aquela que Lucas escolhera com tanto cuidado, permanecia sobre a mesa do meu pai no trabalho. Cada vez que ele a levantava para assinar um documento ou fazer uma anotação, eu esperava que lembrasse do garoto por trás do presente 12 anos, ansioso para trazer alegria, atento aos mínimos detalhes, agindo por puro amor. Eu também esperava que lembrasse da neta, com 24 anos, que teve a determinação de se posicionar firmemente pelo que era certo, mesmo quando isso exigia confrontar sua própria família, desafiar tradições antigas e suportar o desconforto no processo. Aquela véspera de Ano Novo havia se tornado mais do que uma celebração, era um ponto de virada. Um lembrete de que a essência da família não se limita ao DNA compartilhado ou a rituais cerimoniais, mas à lealdade, ao cuidado e à disposição de apoiar uns aos outros com integridade. E, às vezes, a lição tinha que vir das crianças, aquelas frequentemente subestimadas, que tinham a clareza e a coragem de iluminar o caminho para o amor, a justiça e a responsabilidade. Lucas nos deu naquela noite um presente muito além de qualquer objeto físico, uma lição de consciência, um modelo de empatia e um exemplo vivo de como ações, mesmo pequenas, podem mudar o curso do legado familiar. Cada vez que eu olhava para a caneta, via mais do que um objeto. Via uma história, uma vitória, um triunfo silencioso dos valores sobre a tradição. E sabia, de uma maneira silenciosa e duradoura, que essas lições reverberariam em nossas vidas por muitos anos.